que é mesmo aquele negócio do cortisol que promove proteólise, perda de massa muscular, aumenta a glicemia, aquele treco de gliconeogênese? Meu Deus do céu, que é muito nome, que é muito conceito e gráfico. E que é mesmo aquele negócio de ciclo circadiano? Ó Senhor, me ajuda. Pode deixar que hoje, pelo intermédio dele, eu vou te ajudar. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai fazer juntinhos nesse episódio do Foco na UERJ uma questão babadeira que caiu na discursiva de biologia da UERJ lá em 2016. Fica aí comigo. Fala galera, eu sou a Carol Braga, professora de Biologia do Foco Medicina Vestibular, o time que mais aprova em medicina para o UERJ. Você sabe que a gente teve uma pausa nas provas discursivas durante esses 3 últimos anos, amargando aquele bendito daquele exame único, água de salsicha. Mas finalmente o exame discursivo tá de volta, biologia, química e redação, e é por isso que essa temporada reestreou. Toda quarta, quinta e sexta, às 18 horas, um novo episódio de Biologia, Química e Redação aqui no canal do Foco no YouTube, onde a gente vai trazer questões que já apareceram na UERJ, temas, contextos que têm alta probabilidade de bater a sua porta agora na prova discursiva de dezembro de 2023. Vambora nós? Bom, eu selecionei para a nossa aula de hoje esta belíssima questão que caiu no vestibular da UERJ em 2016, falando sobre ciclo circadiano, gráfico de um bendito hormônio que reduz não, né? Provoca perda de massa muscular. Enfim, fala sobre umas etapas metabólicas muito interessantes. Então, a gente tem pano para manga aí, né? A questão que tem gráfico já é uma questão que dá palpitação a mais. Então, mais uma vez, te dando a oportunidade de aprender uma das coisas mais importantes que eu ensino pro meu time. Se tem gráfico, leia a porra do gráfico. Não fique inferindo coisas da sua cabeça. Leia o que está no gráfico. Vambora nós. O ciclo de atividades que ocorre no organismo dos seres vivos ao longo de um dia é denominado ritmo ou ciclo circadiano. Pensou no que significa a palavra circadiano? Cerca de um dia. Nos vertebrados, o ritmo circadiano é controlado principalmente por 2 hormônios que determinam os períodos de sono e de fome. No gráfico estão indicados os níveis de um desses hormônios produzido por uma pessoa durante 24 horas. Se você passar o olho rápido para essa parte do enunciado que está logo abaixo do gráfico, você já vai sacar o que você tem que buscar nele. Ó, tá bem aqui, ó. Pra cá, eu sempre aponto errado. Nomeie o hormônio cuja concentração está representada no gráfico e também a glândula responsável por sua secreção. Essa coisa de ritmo ou ciclo circadiano, ela é muito dependente da influência da luz e do escuro. Do dia, que é quando a gente tem que estar em estado de vigília, e da noite, que é quando a gente tem que sentir sono e dormir. Isso dentro do nosso estado biológico normal, ok? Bom, o que eu tenho aqui nesse gráfico? No eixo X, eu tenho tempo decorrido em horas ao longo de um dia. Período de sono, então de meia-noite às 8 da manhã, certamente não é nem professora e nem vestibulando de medicina, porque para estar dormindo até 8 da manhã não é com a gente. E de 8 da manhã até meia-noite, ele fala que é o período acordado, né? E a gente está avaliando essa questão das horas do dia na concentração do tal hormônio que eu tenho que descobrir. O que está muito claro aqui para mim, gente? Que ao anoitecer, então quando vai dando ali por volta das 19, 20 horas, o bendito hormônio representado nesse gráfico começa a declinar. Meia-noite, quase zero. Quando vai dando ali por volta das 3, 4 da manhã, ele começa a fazer uns piquinhos, não é picão, piquinho. Aqui, ó. Parece estar com soluço. O primeiro
pico, tipo, agora sim, um picão desse hormônio, vai acontecer ali por volta das 8, 9 horas da manhã, que é exatamente o pico que te faz despertar. Esse tal hormônio representado no gráfico, claramente ele é um hormônio diurno. Ele começa a ser intensamente produzido à medida que a gente vai amanhecendo. E ao longo do dia, a gente mantém alguns outros picos de produção. Ele é o hormônio que faz a gente despertar. Dentro do ritmo circadiano, ele é antagônico ao coleguinha dele que faz a gente sentir sono e dormir. Quem é esse outro hormônio antagônico ao bonito do gráfico, que é intensamente produzido à noite? Ele tem um pico bem significativo na madrugada, geralmente entre meia-noite e 4 da manhã, e que é o hormônio do sono, o antagônico do carinha do gráfico que a gente está vendo. É a melatonina, produzida pela glândula pineal, que é uma glândula que fica bem aqui na nossa região diencefálica, pertinho do tálamo e do hipotálamo. Então, a melatonina é um hormônio que teria comportamento gráfico antagônico ao que está aqui. O tal hormônio que contrapõe a melatonina é mais intensamente produzido à medida que vai amanhecendo, inclusive com seu pico máximo no nosso despertar, é o cortisol, produzido pelas adrenais, também chamadas de glândulas suprarrenais. Você tinha que sacar isso. Mas vamos supor que você comeu uma mosca e você ficou na dúvida. Ai, gente, eu não sei ainda. Será que é a melatonina? Será que é o cortisol? Será que é a grelina? Será que... Vocês vão inventando, né? Tinha uma dica na segunda parte da questão que falava assim: sabe-se que a manutenção prolongada de níveis altos desse hormônio no sangue leva à perda de massa muscular. Cara, essa dica, gente, essa dica foi a banca da UERJ falando assim: ai meu Deus, eu não sei se eu fiz uma questão muito difícil, eu não sei se eu vou ferrar muito com a vida do vestibulando, deixa eu dar um spoiler. Eles deram um spoiler. Por isso que às vezes... Ó, fica aqui uma dica. Peraí, que eu vou até abrir um negócio aqui. Fica aqui uma dica para tudo. Para, João Kleber. Para. Antes de pegar a sua caneta e sair respondendo na ordem que as perguntas aparecem, já dentro da caceta, da caixinha de resposta, termina de ler o enunciado inteiro. Porque isso que aconteceu nessa questão do vestibular UERJ 2016, eu já vi acontecer várias outras vezes. O cara pergunta uma coisa que te deixa meio... Será? E logo depois, numa outra pergunta, ele dá uma dica que fala: é isso com certeza. Ou não era aquilo. Lê tudinho. Depois você formata e mete a caneta na caixinha, tá? Fica a dica aí, .com.br. Então, voltando pra cá. Agora eu tenho a dica. Gente, quem é o hormônio que em excesso provoca o intenso catabolismo das minhas proteínas musculares? É o cortisol, vulgo hormônio do estresse. Transforma boa parte das minhas proteínas em carboidratos e gordura. O hormônio do estresse, ele ferra com o meu ganho de massa muscular, a chamada massa magra, massa proteica. E aí depois vai se pedir para nomear e descrever o processo. Bom, agora que a gente já sabe que é o gráfico do cortisol, eu tô mais preocupada em padrão de resposta. Então, vamos dar uma ênfase na pergunta de novo, analisar os verbos de comando, a distribuição dos pontos e como é que a gente vai elaborar uma resposta padrão foco medicina, padrão gabarito. Bora nós. Nomeie, ou seja, dê um nome, nada mais objetivo como um nomeie, o hormônio cuja concentração está representada no gráfico e também aí nomeei o hormônio, cortisol. Pá, meio ponto. E também a glândula responsável por sua secreção. Repare que o também continua submetido ao verbo de comando nomeie. Vocês perceberam isso? Tipo, nomeie, nomeie. Quem é a glândula que produz, que libera, que secreta cortisol? É tudo a mesma glândula, que produz, que secreta. Glândulas suprarrenais ou adrenais.
Pode escrever suprarrenais ou adrenais. Não tem problema. Aí depois, que ele dá aquela dicona, ó, esse é o hormônio que quando em excesso ferra com a tua massa muscular. Nomeie e descreva o processo pelo qual se estabelece essa relação. De novo, terceira vez que aparece um nomeio, você percebeu? Você percebeu? Terceira vez que a UERJ me meteu um nomeio na mesma questão. A pessoa estava sem criatividade. Nomeie o processo que se estabelece essa relação. Que relação? De perda de massa muscular. O que o cortisol tem a ver com a perda de massa? Que processo é esse estimulado pelo cortisol que se relaciona com a nossa perda de massa muscular? Gliconeogênese, gente. O cortisol é um hormônio que intensamente estimula a gliconeogênese. Quando eu tenho que descrever, descreva é da mesma família de explique, argumente, explicite, explique. É argumentativo. Descreva, ou seja, caracterize, né? Que também serve aí para essa família de verbos mais argumentativos. Como é que eu vou relacionar a gliconeogênese com essa treta da perda de massa muscular? Dizendo que a gliconeogênese é o processo em que aminoácidos derivados dessa perda da massa muscular, que também é chamada de proteólise, serão utilizados para a formação de glicose. Gliconeogênese é um processo que acontece no nosso fígado e nos nossos rins, estimulado não só pelo cortisol, mas também pela adrenalina e pelo glucagon, que são os chamados hormônios do estresse. Então, em jejum, isso se intensifica mais. Em que a partir de compostos não glicídicos, como lactato, aminoácidos e glicerol, o fígado e os rins transformam esses precursores em glicose, numa rota super complexa. Então, isso é o que se chama de gliconeogênese. O cortisol é um dos principais hormônios que estimula esse processo. Então, na parte do descreva, ele pede muito, assim, diretamente, o processo pelo qual se estabelece essa relação. De novo, que relação? Perder massa muscular. O que o cortisol se encaixa nisso? Então, você tem que vincular os aminoácidos derivados do catabolismo das proteínas dos músculos como fontes para a formação de glicose. É isso que você tem que fazer para gabaritar essa questão. Perceberam que o tema central aí, além de uma boa interpretação de gráfico, é endócrino. Endócrino, gente, que foi um tema que durante 2 dos 3 anos de exame único, sistema endócrino, hormônios do metabolismo, foram retirados do edital da UERJ. E agora eles voltam com tudo. Dentro de fisiologia animal, que já é um temaço para a discursiva da UERJ, sistema endócrino é top da balada. Então, dentre os hormônios mais cobrados historicamente pela UERJ, o cortisol, sem sombra de dúvidas, é um que você tem que dar muita atenção. E por isso eu escolhi essa questão a dedo, para te colocar para sacudir essa cabeça e pensar, raciocinar em uma série de questões que envolvem esse que é o mais famoso dentre os hormônios do estresse. Se ainda assim tiver ficado alguma dúvida, alguma pulguinha atrás da sua orelha, deixa aqui nos comentários do vídeo. Se inclusive tiver alguma sugestão, pedido especial de algum tema para eu trazer para o próximo episódio, aproveita e deixa aqui também. Espero muito que vocês tenham aprendido tudo, mais um passinho, mais um quilômetro em direção ao seu Planeta Aprovação Médio UERJ 2024. Tá bom? Logo, logo a gente se encontra na cerimônia do jaleco. Beijo, até semana que vem.